the sort of urban planning side, etc. So clearly there's a huge need for more research in this space. Something else that ICLEI is now promoting is there have been in the past, there have been 2 cities biodiversity outlooks. ICLEI was involved in the first one, and then in the second one was led by the Nature Conservancy. And we've got together now with some prominent scientists around the world, and we're looking at what we call the 3rd Cities Biodiversity Outlook. And this touches, you can see some of the thematic, cross-cutting thematic areas that are listed up there, very prominently looking at ecosystem services, nature-based solutions, and the links with SDGs, which is important when you are talking about cities. But I think the other thing that is important to mention is that in the past, the Cities Biodiversity Outlook has provided snapshots. It's been at specific times. And what we've decided is that in order for this to make a bigger impact towards the IPCC and IPBES, we're going to run this as a process going forward. So it'll be iterative and it'll build continuously. It's not going to be just every 2 years or every 6 years. I want to talk just shortly now about the outcomes of the Innovative for Cities Conference and the ICLEI Research Symposium. The Research Symposium was held about a month ago. And there's one of the things that came out of both of those 2 is that there's this global research and action agenda, we call it GRA, for cities. Again, the emphasis is not really on nature and biodiversity. That is a gap. And hopefully, as the world out there recognizes, particularly also the messages coming from the IPCC, not emissions, but for the value of biodiversity and for protecting biodiversity and our ecosystem services. And I hope that one of the outcomes of this working group and certainly this event is to emphasize the need for more research, to elevate the level of research on nature, on urban nature, on biodiversity, on ecosystem services to the same level and the attention that climate is, for example, getting. So basically what GRA is, as I said, it's a global research agenda. And the other thing that's important is the focus on city-led research, as opposed to research that comes from research institutions, which often have very specific agendas, whereas the need for city-led research, the idea is that that is coming from addressing the needs and the priorities from cities, and it'll be a lot more practice-focused. Then the other thing is the need for innovative work, and finally to develop a joint research proposals that identify gaps and priority topics. And as I said here, I'm hoping that we're going to have a whole list of topics coming from this particular working group, so that we can feed it in not just to the World Bio 2020, but also make those synergies with global research initiatives and platforms such as the GRA. When we talk about building the case for reinforcing cities and subnational governments' role in research, I wanted to highlight just a few messages, sort of take-home messages. The one is that there's been a lot of testing and pilots, but we're not really doing much around the scaling up of these things. And I think that the time for action is now. We really need to scale out research, that it's not focused on a particular region or particular area, but that we need to get a more comparative and representative research programs. We have talked about this issue of the need for action and that we have a very narrow window of opportunity. We know that local governments and also subnational governments, but specifically cities, make decisions every day that affect our lives and that affect biodiversity, and every decision counts. So it's important that those decisions and policies are evidence-based, that we have, and it's backed by science. And in the same vein, it's really important to bridge the gap between research, which is often very academic, as well as practice, where there are real problems on the ground that need to be addressed urgently. One of the interesting things, and this is something that comes from the climate science, and I think it's something that we need to also take a lesson from in the biodiversity science space, is the whole concept of risk. And from a biodiversity perspective, we look at things like species extinctions,
the impacts of migration of species as a result of climate impacts, and that these sorts of things, if we look at risk, driving and motivating more action and more appropriate and adaptive action and research priorities. We've talked a lot about the need for process. I think that in the biodiversity space, the whole idea of co-creation, of involving stakeholders, looking at the human rights aspects or looking at the social benefits, that is something that is certainly entrenched in the biodiversity research space. And then something that I think is also interesting is, who are the knowledge brokers? Who has that information? How do we ensure greater knowledge uptake, but also finance and funding for greater research? And how do we get those flows towards more biodiversity research, specifically for cities and for territorial landscape approaches? And then just one last thing, I think that, or two last things, the sort of concept of how we approach the governance system and look at research. In the past, and this comes back to the point that I made earlier, that we need to have city-led research. In the past, if we keep things within government, the changes are very slow, whereas if it's completely outside of government, and we just have knowledge brokers outside of government, the power dynamics is different and it's not always policy driven. And we need to find a happy medium between those two. And it goes for all levels of government. And then the final thing I want to talk about very briefly is monitoring, evaluation, and recording in progress. benefits. Okay, just very briefly, I've identified a few missing pieces in the puzzle. I've talked about the fact that we need good data. We need more data, particularly at the city level, but it also needs to feed into the science sector. We need to be agile and adaptable and allow government to play a role to enable and to facilitate, but not to smother creative and innovative research. We need to mobilize the private sector. There can be a lot of, I'm involved in an initiative called the Clean Action Coalition, and we're doing a lot of work together with WWF and BirdLife International and other members of this coalition. We're doing work around research on sustainable renewable energy that addresses specifically nature, and working together with the industry and those sorts of networks as well. I think also we need to mobilize civil society, the ordinary people, the people that live and work in cities and that are in many respects the recipients of research, and we need to keep that in mind. They need to understand why research is important and what its benefits are. And finally, we've talked about the finance and the need to manage and that gap, the funding gap, which is particularly prevalent as far as biodiversity research is concerned. Thank you. I think I've kept in my time.
Thank you very much, Ingrid. Agora nós teremos alguns momentos. Nós teremos alguns momentos, um intervalo, um tempo para perguntas e respostas. Então, por favor, os colegas aqui na sala e outros acompanhando pelo chat, manifestem seu interesse de comentar ou fazer perguntas. Eu começaria, para esquentar os motores, trazendo justamente a questão que foi uma das últimas mencionadas pela Ingrid, que é em relação a mobilizar a sociedade. Uma das coisas que eu acho que é uma lacuna em ciências é como mobilizar e o que é efetivo nessa mobilização, o que é eficaz, o que produz resultados nos dois sentidos. Hoje, inclusive, nós discutíamos como ampliar aquela experiência de Campinas que foi apresentada aqui no nosso evento, mas que muitos governos locais já têm dificuldades em gerir os seus espaços verdes, suas áreas de natureza ou espaços azuis. Então, da necessidade de envolver a sociedade desde o início na construção desses espaços, depois na construção, eu digo, não só na definição, mas na organização do espaço, se for necessário haver plantios para recuperação florestal ou estruturas físicas para as atividades. Então, juntando a necessidade, o momento atual que você diz, da convergência entre clima e biodiversidade, juntando a necessidade de que a ciência seja mais robusta, especificamente para as cidades, direcionada a resolver necessidades concretas, e aqui foram pontos que você falou, e o aprendizado, e aí eu uso a ideia do aprendizagem social, coletiva. Existe espaço nessa agenda global de pesquisa para entender, pesquisar como que funciona melhor com a sociedade para essa mobilização? Não é a resposta que eu espero, mas é a abertura para esse tipo de ciência social. I think you've hit on a very good point. And that just reminds me that there's been some interesting citizen science pilots that have been done. And again, we need to scale this out. And one of them was done a few years ago. If I remember correctly, the World Bank funded this. It was done in Dar es Salaam, where they were trying to get information on flooding in the city. And what they did was they invested in drones, and they involved the youth, students at universities and schools. They trained them how to use these drones, and they basically mapped huge parts of the cities together with the young people and the drones, and they came up with these incredible maps that was then used by the city to do a lot of their planning in terms of drainage and all of those sorts of things. So that's one example. Another example, and I know Singapore is very good at this, is they use a lot of these, what do they call them, bio-blitzes, where citizens go out and then they help capture species. You know, they take photographs of species, and whether you use a program, an app like iNaturalist or what, but that's also a way of gathering information around what different species, plants, animals, insects, birds, doesn't matter,
And with that, you've got a way in which you involve the citizens, you help create awareness, but you're also getting data that is scientifically based. One thing that we haven't really talked about, and I'm not an expert in this, but I know from past work that I've done, is Indigenous knowledge systems are incredibly important. And I think that's where Indigenous communities come in, and we need to create space, particularly those cities that have high populations of Indigenous peoples, or where they are adjacent to Indigenous communities. So I think that's also an important thing. And then we in ICLEI have used Minecraft, the game. I know my grandson is very fond of playing with Minecraft, but we've used it to make the public aware of and help them imagine a better environment, whether it is, it's dealing with a flooding problem or a waste problem or whatever, and using the game technology and 3D technology to create awareness amongst the public, the local communities, whether it's women or children or ordinary people, doesn't matter, and then to use that and to come up with a vision of how they would like to improve the cities. Some of the other methodologies that we've used is walking workshops, we play games, we do role playing, and there are lots of ways in which one can bring that message of the need for science and the role that science and data can play in creating a better environment, in protecting our biodiversity, improving resilience, and restoring ecosystems. Thanks. Thank you very much. Very insightful ideas and examples. A palavra continua aberta para os colegas aqui na sala e também os que estão no chat. Já houve uma manifestação de aplauso à ideia da ciência cidadã, que eu diria ciência pelos cidadãos e cidadãs, né? A ciência pode ser para a cidadania, mas ela é feita pelos cidadãos e cidadãs. Por favor, eu vou pedir que você use aqui. Bom, eu sou a Hélia, né? Então a gente está participando aqui, trabalho aqui no Departamento de Fauna, aqui da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, e a gente tem exemplos de ciência cidadã que está em execução aqui no estado de São Paulo, por meio de um sistema que a Fiocruz disponibiliza, que é um sistema de cadastro e de participação das pessoas que podem, por meio desse aplicativo, que é muito leve no celular, registrar espécies silvestres de animais, tanto vivos quanto mortos. E esse sistema está também validado pelo Ministério da Saúde com relação a doenças de notificação obrigatória, como febre amarela e West Nile. Então, animais, né, que são relacionados com essa doença, com essas doenças, se são notificados pelos registros dos usuários, automaticamente são, dentro de uma cadeia de comunicação pré-estabelecida, notificados nos municípios onde são responsáveis pela vigilância local para a verificação dos casos. Então, é uma ciência cidadã que está integrando saúde pública, saúde silvestre e também essa questão da presença da biodiversidade. E aqui no estado de São Paulo, a gente conseguiu agora incluir essa proposta de utilizar esse sistema para os alunos do ensino médio, por meio da própria Secretaria de Educação, que está trazendo na formação dos alunos no ensino médio essa utilização desse sistema como sendo uma ferramenta para a participação e inclusão desses jovens dentro da ciência cidadã, estimulando neles a curiosidade e a participação também como seres que estão inseridos no meio ambiente, e não só espectadores do que acontece em volta deles. Então, a gente está trabalhando isso de uma maneira articulada com o meio ambiente, com a saúde, para trabalhar realmente a saúde única, né? Aqui no estado de São Paulo.
Yeah, I think that that's exactly the sort of thing that you need. And I like the fact that it's linked with health as well. So it's not just biodiversity. Great, thank you. Eu aproveito para mencionar que nesses 2 dias anteriores houve várias reflexões a respeito justamente das conexões entre saúde e natureza, em vários diferentes aspectos, muito ligado à saúde da fauna silvestre e a possibilidade de contaminação por zoonoses, né, doenças ligadas a essas relações, mas nós falamos também dessa saúde de forma mais ampla, dessa qualidade ambiental, da saúde psicológica, etc. E acho que hoje a gente completa um pouco esse quebra-cabeças, trazendo justamente a ideia da participação da sociedade, no que eu acho que é uma tradução não muito adequada, mas ciência cidadã, ciência, para mim, é ciência pelos cidadãos, pelas cidadãs, mas o resultado dela tem que ser uma ciência cidadã, eu entendo, e é isso que é o ponto que eu queria agregar ao que as duas colocaram. É importante a gente fazer uma análise do processo social que coleta e entrega resultados para tirar lições para melhores processos no futuro. Então, os dados de saúde, os dados, por exemplo, de animais com problemas ou atropelados ou com problemas de saúde ou, né, os conflitos sociedade e natureza, no caso a outra ferramenta que a gente tem, que não é a da Fiocruz, que trabalha com atropelamento nas estradas, etc. Normalmente eles alimentam a ciência da biodiversidade, as ciências biológicas, ecológicas. Eu queria agregar que a gente analisasse esse processo de engajamento social através de uma ótica de ciências sociais, ciências humanas de forma mais ampla. Porque nós precisamos, às vezes, ser mais eficazes e envolver aquela população que normalmente está à margem, não tem o celular, não tem o... bom, hoje todos têm o celular, mas talvez não com a mesma cultura de participação, de interesse prévio inicial, e acho que isso é fundamental. Você queria falar? Vou pedir para vir aqui, por favor. After him, you could go back, okay? You want to speak, right? After that. Yeah. Bom, eu sou Caio Mota, da Fundação Zoológico, do Departamento de Pesquisas aqui da Fundação Zoológico de São Paulo. Só para compartilhar também uma experiência nessa linha que o Cláudio estava falando e a Hélia, no projeto que eu venho comentando há uns últimos dias, que a gente trabalha com essa interface entre carnívoros silvestres, cães domésticos e as comunidades rurais, a gente teve um projeto inteiro específico com um aluno que trabalhou com ciência cidadã, mas teve um processo participativo que eu achei muito legal, que talvez vá nessa linha do que o Cláudio está falando, porque a gente não chegou com algum tipo de dado que nós pesquisadores queríamos que, no caso, foi focado nos jovens da cidade, né? É um município muito pequeno que tem 3.000 habitantes, incluindo a área rural. Então é bem pequeno mesmo o município, numa área rural de Goiás, centro do Brasil. E, na verdade, foi feito um processo participativo para ver, dentre os temas ambientais na cidade, quais interessavam aos jovens, né? Para que eles pensassem qual ia ser o objeto da ciência cidadã. E aí foi feito um processo de coleta de dados depois por eles, mas a partir de um tema que eles escolheram. E o objeto de pesquisa do mestrado, do Rafael Zanetti, no caso, né, foi exatamente o processo, né, que entra um pouco nisso que o Cláudio está falando. Não era o dado em si que eles coletaram, o que ele estava analisando era exatamente como que se dava o processo participativo na comunidade, entre você deixar a comunidade participar do processo de ver o que eles querem enquanto pergunta, né, o que eles querem responder, quais são as demandas da comunidade local, e aí eles desenharam o processo de como seriam coletados aqueles dados, e aí eram apresentados os dados, mas o que interessava em si não eram os dados em si, mas o processo. Então, eu acho que isso é um exemplo que a gente
pensaria em como colocar isso em escala agora, né, nesse projeto grande que a gente estava comentando ontem, que tem sido conduzido aqui nessa proposta de tentar replicar isso nos entornos das unidades de conservação em São Paulo, com a interface comunidade rural, cães domésticos, fauna silvestre. A gente estava pensando em coisas desse tipo também, né? Como a gente pode trabalhar também essa parte com a comunidade rural, com aplicativos, com coisas que coletem informações, mas que também seja de interesse deles. E uma coisa que eu fiquei pensando agora, que a gente não tem feito, mas que talvez seja interessante nisso que o Cláudio falou, é de como que a gente conseguiria, talvez, até por meio de aplicativos ou coisas do tipo, coletar também essas informações de saúde mais amplas, né? Das pessoas que visitam os parques, das pessoas que estão nos entornos das unidades de conservação, como que a gente pode ter, talvez, essa coleta de dados não focada só na saúde dos animais ali, né? Mas que ela compartilhe dados de saúde psicológica, de bem-estar, né? De a parte, sei lá, pressão circulatória, enfim, coisas que não são só transmissão de parasitas, né? Pode ser talvez uma ideia também. Thank you. I think that's all very important. And it makes me think about something else when we talk about involving ordinary people, citizens, and research and how we gather information on the one hand, but on the other hand, how we communicate the information, because I think often researchers tend to be very technical, and it's hard to communicate the science in ways that makes sense to ordinary people. I know I struggle with it, but also particularly when the findings are very scary. I mean, I live in a country where we know that the 2% increase is not realistic. It's going to be closer to 5%. So how do you communicate that news and that science around the loss of species or the impacts of climate change to people that doesn't make them feel completely lost and it's hopeless, but you maintain the interest? And I like what you said is, looking at the process. How did the people engage? How did they get involved in these projects? So for me, that's a question. How do we also message the science and do it in a way that it makes sense to the policymaker, but also to the child or to the granny, so that we can start changing behaviors? Absolutely. That's what we need. Change behavior and be more effective. I would like now to thank very much Ingrid Coetzee for her speech and dialogue with us. We would need now to move on to discuss the ideas of projects. So if you do have some final words, maybe or not. Yeah. Just to say that this is amazing, and I'm sorry I have to leave, but I need to go and see what's happening at the cities. This has been really great. Thank you so much. Thank you very much. Muito obrigado a Ingrid Coetzee, que não só tomou o tempo para estar conosco, trouxe informações e ideias muito importantes, mas ela está na organização do evento todo e também responsável aí por liderar o grupo 2, que trabalha mais com cidades e infraestrutura. Então, ela não poderá continuar conosco, mas tenho certeza que ela vai olhar depois os resultados desse grupo. I hope that you're gonna give a look on what we produce at the end. Thank you very much. Bom, continuando então o nosso processo aqui, acho que se eu posso ficar sentado, a imagem me pega aqui, é isso, né? Ok, então eu vou... Essa foi a inovação do dia, não sabia que eu podia ficar sentado. Eu que tenho o pé quebrado aqui, que não funciona direito, faz diferença. Então, eu queria agora convidar os colegas
que fazem parte desse grupo a refletir sobre as perguntas do dia. Nós temos até às 16 horas, portanto, 40 minutos, e eu vou encerrar às 16, porque fui convocado para uma reunião de moderadores às 16h05, então acho que temos que encerrar às 16 mesmo, com 1 minuto de tolerância, 2 minutos. Nós discutimos quem somos, onde estamos, quais são as principais ideias e agora o que a gente faz daqui para frente. O que a gente propõe? Como é que a gente vai para frente? Talvez seja importante a gente lembrar que nós, neste evento, não vamos terminar projetos. Esse é o tal do portfólio de projetos não será construído hoje em 1 hora, em 40 minutos. Mas as ideias gerais e os processos para tal, né, de forma mais concreta, é o que a gente tem que propor. Vamos propor, por exemplo, estruturas como biotassíntese, vamos propor projetos piloto, como essa que foi apresentado do detetive ecológico da fauna, ou do Centro de Estudos e Pesquisa, ou vamos propor a ideia do Centro de Estudos e Pesquisa sobre saúde única como uma ideia para ser desenvolvida no mundo afora. Vamos associar isso com as discussões que foram feitas no primeiro dia e hoje novamente, da participação da sociedade, não tanto no sentido da reivindicação, das discussões das diretrizes, que é muito importante, tem que ter o espaço, mas dentro das atividades de produção científica, né, de conhecimento, e, portanto, essa ideia, desculpa que eu não gosto da palavra ciência cidadã, a ideia da ciência cidadã, o monitoramento participativo, mas, fundamentalmente, é como envolver as pessoas e os grupos sociais para que a gente produza mais e melhores informações e para que esse envolvimento gere também um processo social de engajamento, de participação e de sensibilização. Também essas ideias do levantamento básico. No primeiro dia nós tivemos a ideia do mapa genômico, no segundo dia fortalecemos aí a ideia do catálogo de plantas, etc. E do entendimento dos níveis de ameaça, né? Como falamos aí da lista vermelha de ecossistemas. Mas lembrar que aqui se trata dos níveis subnacionais e locais. Isso significa que nós temos que apostar processos que tenham por base instituições, atores sociais desses níveis e para eles. Não precisa ser em conflito com os níveis nacionais, mas é porque nós temos que preencher essa lacuna. Então, pode parecer pouco, mas não é. Nós estamos falando aqui justamente nesses dias de experiências com biotassíntese, que é a Fundação de Amparo do Estado de São Paulo. Tivemos palestras de professores de universidades do Estado, Campinas, São Paulo, Unesp. Não precisam ser só públicas, podem ser privadas. Estamos falando em várias ações na plenária e aqui com vocês de instituições do governo estadual. Tivemos menos participação nesse grupo dos municípios, né? Acho que só o Sérgio Augusto, de todas as intervenções, era o único representante de municípios, mas ele acho que também é um bom exemplo do que se pode fazer a partir de um município, né? Então, com essas reflexões, para não tomar todo o tempo fazendo introduções, queria abrir novamente a palavra, tanto para quem está aqui na plenária, como na sala presencialmente, como quem está online.
Me ouvem? Pensando um pouco como operacionalizar um pouco, né? O que a gente já conversou nos últimos 2 dias, eu levantei algumas ideias de como a gente conseguia, de coisas que a gente já vem fazendo e como que a gente conseguia colocar isso talvez em escala, mas, enfim, eu vou colocar um pouco de ideias dessas áreas que são as que eu pesquiso, né? E aí a gente vai vendo isso depois. Eu acho que das coisas que a gente conversou, o que eu pensaria como temas que a gente conseguiria ter, não como um projeto fechado já, né? Igual você falou, a gente não vai ter tempo, mas como temas que a gente conseguiria ter e como que isso se esquematizaria num projeto. Eu acho que um deles seria a história de usar os modelos de fauna como detetives ecológicos, né? E aí eu acho que a gente a gente tem os projetos pilotos que já estão acontecendo aqui, no Brasil, né, em Goiás, em Minas, aqui em São Paulo. Mas eu pensaria para a gente ter, quando a gente for apontar isso, para que não fique uma coisa muito genérica no sentido de monitorar fauna, que pode ser 1000 coisas, né? O que eu vejo que se costura diretamente com o que está se propondo no evento é tentar entender a lógica dessa fronteira que vai do urbano, rural, agroecossistema, unidade de conservação, né? Pensar como que a gente consegue usar ferramentas modernas de ecologia do movimento e seleção de hábitats, que é o que a gente tem feito mais especificamente com carnívoros, né? Que como espécies detetives, mas poderia ser pensado até em algumas outras, mas os carnívoros são bons exemplos, de espécies de fauna que permeiam esse ambiente, que vão do periurbano, dependendo da espécie, até no urbano, até as áreas ali que vão, dependendo dos agroecossistemas que tem em volta, né, com produção agrícola, e até a unidade de conservação. E aí essa fauna permeia essas diferentes paisagens. Isso tem um impacto tanto ecológico como epidemiológico, porque também tem fluxo de doenças que, do ponto de vista zoonótico, estão ligados ao fluxo de fauna também, né? Então, como que a gente consegue utilizar esses projetos como modelo para que a gente consiga criar referências da fauna como sendo um indicador dessas paisagens, né? Para que a gente não monitore só as paisagens e o habitat como sendo uma coisa fixa, fechada ali, mas o que conecta elas, para mim, eu acho que tem um potencial muito grande, que é a fauna e que vincula muito com as comunidades também. Então, isso eu veria como uma frente, que eu não sei se seria simples isso ser colocado em escala, por exemplo, para ser replicado no mundo todo no momento, porque eu acho que cada paisagem tem o seu perfil de fauna, tem as suas particularidades, tem algumas coisas que teria que pensar em como que você mantém critérios, assim, né? Mas eu acho que a gente já tem alguns pilotos começando, e a gente teria como pensar em como isso a gente fazer esses pilotos seriam maiores e mais efetivos, de repente, pelo menos aqui no Brasil. Uma outra coisa que eu... Pode falar, desculpa. Vai mudar de tema. Acho que queria dialogar um pouco. Ontem nós falamos nessa ideia do fauna como indicador, pensando nas cidades. E eu falei muito mais com a ideia da sensibilização das pessoas, já que a fauna é um atrativo. Hoje, nos corredores, no coffee break, no networking, surgiu essa discussão dos corredores ecológicos urbanos muito forte. Inclusive, um estudo que está acontecendo agora, na Universidade Federal de São Carlos, sobre Campinas, conectando dois fragmentos, né? A Mata Santa Genebra e aquela outra em Souzas. Você vê que, você falou agora, urbano, periurbano e tal, você vê que esse elemento poderia atravessar as cidades, ou a
A gente teria que ter uma adaptação nas cidades, ou porque tem cidades com mais biodiversidade, outras com menos. Tem espécies que se adaptam, tem outras que não. Então, pensar um pouco nisso. Segunda questão. Você vai entender como funciona a fauna. Você falou, não é para isso só, né? Isso é só o caminho. Mas aí você vai entender como as paisagens, né, como vocês chamam, como os diferentes habitats, diferentes ambientes estão se relacionando e também a qualidade deles, de alguma forma. Mas isso serve para quê? Ou seja, que tipo de produto a gente propõe? E aí, para o último ponto que você falou, não sei se está para ser global, não precisa ser a espécie que se repita, né? Mas a ideia, como espécies, pode ser locais, talvez seja adequado em escalas mais amplas. Se não for global, pode ser vários lugares do mundo, né? Não sei o que você pensa dessas coisas. Bom, eu acho que tipos de resposta que a gente tiraria disso, né? Então, por exemplo, eu acho que do que foi trazido daquele modelo, esqueci o nome, era um nome japonês que propunha a partir dessa conexão rural-urbano, diferentes produções que o rapaz trouxe. Isso, Satoyama Initiative. Aquilo eu achei fantástico, porque hoje a gente faz monitoramento, por exemplo, em agroecossistemas com produção de gado de corte, e aí tem essa transição entre unidade de conservação, o gado e tal. Então, por exemplo, a gente já consegue mostrar, por exemplo, com o monitoramento de onça parda, queriam, há alguns anos atrás, retirar vários pedaços de fragmentos de mata que são pequenos, porque dizia que não, a gente pode tirar isso do Código Florestal porque isso simplesmente não importa, mas porque biologicamente ou ecologicamente não é importante, né? O que a gente vê, por exemplo, é que o animal usa ali uma área de 300 mil quilômetros quadrados, mas ele anda basicamente sempre nas frestas de mata. E entre os blocos de mata, ele usa, quando a gente vê a movimentação dele e os trajetos, exatamente as tripinhas de mata que tem, né? Então, a gente consegue apontar e mostrar áreas que, a princípio, de repente, as pessoas acham que não tem importância mais, de áreas preservadas e que tem uma importância ecológica para manter esses animais. Então, acho que esse é um dos pontos que mostram, por exemplo, a funcionalidade dessas conectividades ou não. Um outro que eu acho bem importante, aí puxando dessa da Satoyama Initiative, que eu achei legal, é assim, eu acho que diferentes perfis de produção agrícola vão ter maior ou menor impacto para a fauna e para diferentes perfis de fauna, né? Então, eu posso ter alguns perfis de produção de alimento que são mais sustentáveis desse ponto de vista, que mantêm mais biodiversidade do que outros. E se a gente entende a ecologia do movimento dos bichos e como a parte de seleção do habitat mostra isso, né? Ele mostra, em relação ao que ele tem de disponível, quais habitats ele tem uma tendência a utilizar mais, né? Então, isso a gente consegue ver como que a gente consegue, de repente, usar a fauna para mostrar que uns diferentes sistemas de produção agrícola podem ser mais sustentáveis que outros. E uma outra estratégia que eu acho interessante que a gente tira disso é como que a gente maneja conflito, porque esses animais também chegam perto da área urbana, eles chegam perto da área de produção agrícola, como que a gente consegue promover uma coexistência melhor entre homem e fauna silvestre, para que, por exemplo, os carnívoros não cheguem tão próximos da comunidade, mas, por outro lado, que a comunidade tenha medidas preventivas para isso, né? Então, esses são alguns exemplos de como a gente pode usar esses dados, por exemplo, de monitoramento de movimentação e seleção de habitat, para apontar estratégias mesmo de tomada de decisão, manejo, trabalho com comunidade e manejo de paisagem mesmo. Não sei se tem alguém querendo falar, eu só queria aproveitar mais a ideia para a gente, antes de passar para outra. Qual é o diferencial para os níveis subnacional e local? Por que isso é diferente de algo que seria feito a nível nacional? Olha, eu nem sei. Na verdade, todos os trabalhos que eu tive participando com esse foram em escalas subnacionais e locais. Na verdade, eu até nem consigo pensar muito como isso seria aplicado, porque ele está ligado diretamente no monitoramento nesse nível, né? Por exemplo, nos primeiros projetos ali, quando a gente trabalha, se você trabalha ali nas áreas de produção
e nas áreas de agroecossistema, normalmente isso está ligado diretamente no nível local dos municípios. Quando a gente envolve também as unidades de conservação, normalmente isso está no nível estadual, né? Então, eu vejo isso diretamente relacionado com... E quando tem, por exemplo, as partes de zoneamento urbano, não só o zoneamento urbano, né, mas como fala, esse do zoneamento também das áreas de produção agrícola e essas coisas, as áreas de compensação ambiental, aonde o proprietário vai manter a reserva legal dele, se é aqui ou é ali. Eu acho que tudo isso está sempre no nível subnacional e local, né? Menos do que no nível nacional. Então, eu acho que teria tudo a ver, assim. Ok, fica aí. Tem duas intervenções aqui pelo chat e eu vou pedir ao Caio que tenha a paciência de ficar do meu lado, porque ele tem mais propostas ou mais coisas a falar. Então, a Silvia Bellato, que eu entendo que não quer falar em viva voz, ela propõe novamente uma ideia parecida que ela já tinha falado antes, projeto da capacitação técnico-científica espalhado territorialmente e acolhendo etapas desde a seleção dos estudantes mais carentes até a sua inserção profissional, levando a questão e a cultura ambiental para os seus locais de origem no retorno. O financiamento seria via modelo e parceria com a Cátia da França, via modelo da Associação, da Agência de Desenvolvimento Francês, né? AFD. Pesquisadores científicos e outros voluntários prestariam serviços nesse centro de treinamento e, acima, São Paulo dá contrapartidas e intermediações. Comentários, perguntas para a Silvia? Eu estou aqui no microfone. Quer falar mais? Não sei se é um sonho, né? Mas ao ouvir a Kátia, a pessoa que falou sobre o projeto, eu fiquei super, assim, encantada com o profissionalismo, o modelo dela, a disponibilidade dela, dizendo que vem até o local, fazem os treinamentos prévios, dão o dinheiro. Eu achei incrível, e a gente precisaria, claro, da estrutura de uma secretaria do meio ambiente que é super capacitada, né? E a gente tem um corpo todo de pesquisadores científicos e alguns podem ter essa vontade de lecionar nas suas áreas voluntariamente dentro desses projetos. E o pesquisador fica super feliz ao fazer isso, ganhando certificados, depois fazendo artigos, porque para nós isso que é o importante na carreira, né? Ganhar esses certificados de que você está participando voluntariamente desses treinamentos, desse projeto. E, no meu caso, eu me empolgo um pouco ideologicamente nessa questão. Acho que territorialmente você pegar pessoas totalmente desprovidas, mas que têm alguma chance de entrar nessa área e depois elas retornam inseridas em trabalhos, em cooperativas dentro dessa área ambiental, elas vão voltar diferentes, elas vão voltar num nível onde a comunidade dela nunca esteve, né, que é um nível universitário, que é um nível capacitado, e ambientalmente. Então, ela vai voltar para lá para transformar a comunidade dela. Eu acho isso incrível. Até fico emocionada, assim, porque só que é muito difícil, né? Falaram muito sobre a cocriação e caminhar juntos. Realmente, se isso não for feito junto, isso não acontece. Mas é isso. Aproveitando um pouco sua ideia, Silvia, foi
Acho que a Hélia e o Caio trouxeram duas experiências que envolvem escolas. 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 Você agora, na sua fala inicial do outro dia, eu entendi que tinha mais a ver com treinamento, etc., processos profissionais, mas aqui você está falando um pouco também de toda a hierarquia de educação, né? Se eu entendi bem. Mas aí eu acredito que seria... Deixa eu fazer minha pergunta, por favor. Ah, tá. Eu achei que você só perguntou para mim isso. Perguntou para você, mas deixa eu formular a pergunta. Tudo bem. Eu pergunto se associar a sua ideia com alguns dos exemplos que foram apresentados aqui, como, por exemplo, a chamada ciência cidadã, participação em recuperação de áreas verdes nas cidades, levantamento de prioridades ambientais, de forma que esse treinamento que você está propondo se associe de alguma forma com a ideia de produzir alguma coisa organizada dentro de linhas que foram propostas. Você acha que faz sentido ligar esses dois enfoques? Não tirar um eixo de capacitação, sobretudo para os mais carentes, mas associar isso a projetos de captação de informação através da sociedade, ou a ciência cidadã, ou coisa do tipo? Faz sentido? Faz, eu acredito que sim, porque eu vejo você tendo algumas pessoas selecionadas como um tipo de liderança, que vão estar um pouquinho mais cientificamente, tecnicamente capacitadas, e essas pessoas vão estar criando uma rede de colaboradores de ciência cidadã, porque eu entendo pouco da ciência cidadã, mas parece que ela tem líderes que vão em níveis, né? Do nível local, depois esse nível local, esse líder local, ele tem uma interação direta com um líder científico. Então, a ciência ela vai se abastecendo dessas informações, mas ela também ajuda a orientar alguns líderes que são selecionados para coordenar localmente a coleta. Então, esse treinamento dessas pessoas que são esses supostos líderes locais, comunitários, talvez possa ser o vínculo com esse pequeno centro de capacitação, né? Eu não sei se eu me fiz clara, assim, né? Esse é um modelo de educação especial, né? Não é formal, não é muito informal, mas ele é algo focado, né? De apoio, de apoio. Obrigado. Algum outro comentário? Sobre esse ponto ainda. A Flaviane tem uma proposta dela, ela disse que não pode usar o microfone hoje, então ela fala, essas questões que a Silvia estão levantando não se encaixariam na extensão universitária? Poderia ser, mas acho que não somente, acho que caberia lindamente com extensão universitária também, acho que é uma boa contribuição. Algum outro comentário sobre proposta Silvia e as minhas provocações ou ingerências mais ou menos devidas? Ok, a Flaviane tem uma proposta que eu vou ler em seguida, eu vou voltar agora para o Caio, que tem outra reflexão aqui, outra intervenção. Obrigado. Só para dando um fechamentozinho naquilo que a gente estava falando de locais e
nacionais, de que esse exemplo desse modelo, inclusive do que eu estava comentando, dos projetos que já estão em andamento, eu acho que é um exemplo bonito de uma parceria dessa, que é do Estado de Goiás, é o Estado que está conduzindo e financiando parte desse projeto dos detetives ecológicos entre as unidades de conservação de Goiás, e uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente aqui de São Paulo, que é pela Fundação Zoológico, que também é a nível estadual e está conduzindo lá, né? Mas aí, para não tomar muito tempo, indo para o outro tema, que... Pode falar. Pontual, quer dizer, você falou em outras parcerias. Você acha que a Fundação Zoológica tem capacidade de se envolver num projeto global? Ficaria no piloto, a Secretaria de Meio Ambiente, ou Infraestrutura? Quem seria, quer dizer, vocês ficariam com o piloto, também levariam, ou quem poderia fazer a discussão para, se isso for para frente, formatar ideias para espalhar em outras regiões? Eu acho que essa parte específica, eu acho que daria para conduzir junto com a secretaria aqui, o grupo de pesquisa de lá, que mesmo a secretaria de lá eu teria que conversar, né? Eu não respondo por eles lá, mas eu acho que é um grupo que a gente já vem conduzindo pesquisas há 10 anos juntos, com o Programa de Conservação Mamíferos do Cerrado e a Universidade Federal de Catalão. Então, a gente teria desse projeto específico, que eu vou entrar na história do One Health também, eu acho que dessa parte da Fundação Zoológico, que está dentro da Secretaria do Meio Ambiente, eu acho que daria para ficar como interface. O que a gente não tem é recursos humanos para replicar isso em várias áreas, né? Eu acho que as concepções, as partilhas do que já foi feito, as concepções teóricas e as modelagens que a gente tem conduzido junto com o pessoal da Universidade de Minnesota, isso daria para fazer. Agora, a hora que precisar executar, a gente vai precisar de recurso humano mesmo, né? Para tirar do papel isso, no caso, né? Bom, e aí eu acho que outra temática que a gente vem trabalhando e que daria para pensar num outro modelo de trabalho seguindo a linha do One Health, e aí um modelo de trabalho que eu acho que daria para a gente pensar e que a gente já está pensando em usar ele como modelo para replicar, né? Ele aqui viria que é essa interface entre as unidades de conservação, o entorno da unidade de conservação e o conceito do One Health. E a porta que a gente tem costurado isso entre saúde humana, saúde de animais domésticos e saúde de animais silvestres em tentar replicar esse projeto que trabalha com as comunidades, os cães e gatos domésticos e a fauna silvestre, nos entornos da unidade de conservação. Né? Então, a gente já tem isso como já tinham experiências em Minas, Goiás, a Hélia aqui com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente em São Paulo, que eram em algumas unidades de conservação. Agora a gente já está com um projeto encaminhado, que já está há mais de um ano sendo costurado, que a gente partiu de todas as unidades de conservação do Estado de São Paulo, e aí foi triando aonde a gente apontaria, e aí partiu do princípio de que a gente vai iniciar o trabalho com 42 unidades de conservação. Então, é um projeto que já está desenhado, mas que agora iria para um caminho de buscar financiamento. E esse projeto foca nisso, em trabalhar as comunidades rurais, as comunidades de entornos de unidades de conservação, os animais domésticos, as comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, né, os caiçaras, tal. A gente fez uma distribuição no estado de São Paulo para que tivesse todas as regiões, diferentes fitofisionomias representadas, e para ver também qual que é o impacto das unidades de conservação nessas comunidades, né, desse ponto de vista de saúde única. Então, eu acho que isso é um modelo que a gente está tentando construir, que aí, de novo, o que a gente tira de resultado com isso, né, de aplicação prática mesmo. O que a gente tem visto diferentes populações no entorno de diferentes unidades, elas têm diferentes perfis socioculturais. Isso faz com que elas tenham uma relação com o cão e com os animais domésticos diferente. Né? Por exemplo, o cão pode ter um papel social de campear o gado numa região e proteger a casa, e no outro ele é um cão de caça. Né? Enfim, você tem diferentes relações que modulam isso. E aí a gente tem, e as diferentes fitofisionomias também vão determinar um diferente padrão. Então a ideia é a gente criar modelos para que, se a gente tiver boas amostragens e replicar, a gente construa estratégias de manejo que a gente possa replicar isso em várias unidades, mesmo que a gente não tenha amostrado elas.
né? Se a gente conseguir criar esses modelos, a gente poderia replicar estratégias de manejo que sejam melhor do ponto de vista de conservação da biodiversidade, de saúde pública e de saúde geral, que a gente possa replicar mesmo que a gente não amostre todas as áreas, né? Então, esse é um pouco uma ideia que daria para crescer na história de trabalhar a saúde mental e outras coisas, ou isso poderia ser uma terceira coisa, não sei, mas essas são as duas frentes principais que eu acho que é onde eu particularmente conseguiria contribuir mais no grupo. Tá. Dentro dessa proposta, o que a gente percebeu nesse trabalho que nós fizemos durante 2 anos, né, que foram com 4 unidades, 7 municípios e 27 comunidades que eu digo bairros, a gente percebeu que essa aproximação de uma forma positiva, estabelecendo esse vínculo com essas populações, respeitando a forma como essas populações se relacionam com a fauna doméstica e a fauna silvestre, a gente reforçou e trouxe uma oportunidade de trabalhar sobre a importância deles estarem ali, viverem ali, e como a relação deles com aquelas áreas protegidas poderia melhorar e muito mais. E isso foi visível porque nós conseguimos um melhor relacionamento entre os líderes comunitários dessas áreas, com os gestores das unidades de conservação, e também conseguimos com que as pessoas dentro dessas áreas se sentissem valorizadas por estarem recebendo uma atenção e um serviço que, de forma geral, nessas áreas nunca chegavam. Então, esse trabalho também traz a importância de valorizar as comunidades que vivem de entorno, e trazer para elas a ideia do quão importante é elas estarem ali, serem também pessoas ativas na proteção das unidades de conservação e da biodiversidade. Obrigado. Eu fiz a gente perder tempo no começo, perguntando demais, agora não estou perguntando porque eu tenho mais tempo. Eu peço desculpa. Tinha várias coisas que eu queria perguntar, mas não dá mais tempo. Eu queria ler a proposta da Flaviane. Boa tarde. Uma das questões levantadas hoje de manhã era a necessidade de um preparamento prévio dos municípios para conseguir financiamento. Uma vez que os responsáveis pelas secretarias de execução dos municípios mudam de acordo com a gestão e carecem de corpo técnico, eu me recordo que no primeiro dia foi levantada a possibilidade de uma planilha de ações. Minha sugestão seria se uma planilha de adaptação do município ou da gestão local, e um passo a passo de sugestões pudesse ser realizado seguindo no local, independente da gestão e da equipe de governo. Algum comentário, pergunta para a Flaviane? Claro. Eu que não quero intervir tanto, porque eu monopolizei. Então, não uma planilha, mas nós temos aqui no Estado de São Paulo o programa Município Verde Azul, que traz dentro das suas diretivas e das suas prioridades toda uma formalização e uma formatação de ações que podem ser realizadas pelos municípios que possam estar melhorando a qualidade de vida e o meio ambiente local. Então, dentro dessa proposta, a gente já tem experiência aqui de mais de 15 anos, que é executada pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, desse programa diretamente com os municípios, quando a gente tem os interlocutores que são responsáveis nos municípios, como pontos focais, para tratarem dos assuntos relacionados ao programa, com o ponto focal também aqui na Secretaria. Então, esse formato, a gente já tem essa experiência
pelo Programa Município Verde e Azul, que talvez a gente possa estar expandindo dentro da diretiva de biodiversidade desse próprio programa, como uma ação mais específica dentro das atividades que a gente pode estar propondo aqui no que o Caio apresentou e que você também vem citando todos esses dias. Flaviane responde, sim, eu pensei no programa para você. Trabalhei nele na parte de arborização urbana, como meu orientador. Pensei em um modelo de adaptação de recursos com formato semelhante. Para levar um pouco mais geral, acho que o município Verde e Azul, programa do Estado, né? Acho que nós estamos falando talvez de rankings que permitem repasse de recurso conforme o comportamento ambiental, socioambiental do governo local. E aí que a ideia, talvez, que eu entendi da ela, é de poder associar ou não algumas das outras ideias que a gente está apresentando, né? Tem alguns elementos da fala da Flaviane, da primeira, que eu acho que são superadas com um esforço permanente de capacitação e de envolvimento, porque muda a gestão, tem que começar, tem que continuar. E aí, se existem corpos fixos, corpos técnicos permanentes, é mais fácil, às vezes, a memória, mas tem que envolver as novas autoridades, tem que haver esse esforço, talvez, permanente. Acho que os municípios maiores têm uma estrutura estável, os menores é muito mais instável. Então, isso está intrinsecamente ligado ao tamanho. Então, eu acredito que superar isso talvez fosse necessário ter um esforço meio permanente de voltar a conectar e não achar que basta uma intervenção e o processo depois vai sozinho. Obviamente, o Estado é mais estável que o município, mas também varia, né? Um estado mais capacitado, mais rico, tem mais condições, outros têm menos. Já faltam 4 minutos. Tem mais algum comentário, alguma proposta? Eu acho que eu queria talvez pensar na seguinte forma. Nós temos vários casos de projetos pilotos que foram mencionados aqui, mas também preocupações gerais, temáticas ou eixos de ação. Então, eu queria pensar que nós falamos em informação básica. E aí o que nós precisamos é que os níveis subnacionais e locais, e aí predominantemente governos, mas talvez não só, se dediquem a preencher lacunas de conhecimento básico. Nós falamos aí da carência de informação da flora, mas acho que isso vale para vários setores, né? E depois nós falamos da importância também de envolver a sociedade. Então, essas duas coisas podem andar juntas em termos de uma camada que seria o de informação básica. E aí a gente, em algum momento mais hoje do que nos outros dias, falou no envolvimento de escolas, ensino, escolas, que eu acho que é muito legal, muito importante de ter da substância, e aí, para atender a questão que a Silvia tinha falado das populações carentes, é dirigir para as escolas públicas, para as áreas mais carentes e tal. Ficou um pouco perdido a questão do ensino técnico, que ela também mencionou, depois falou agora em cooperativas e tal. Estou aqui. Olha, Marante, só enfatizando que não envolveria nenhuma escola pública. Envolveria nós criarmos vou até explicar de uma maneira meio boba, assim, um prédio, nem sei como, onde essas pessoas iriam ficar, né, para fazer
essa capacitação de 6 meses, 1 ano, eles iriam morar nesse lugar. E o dinheiro viria da França, porque eles vão ter uma vivência num local que é um prédio onde eles vão receber todo um treinamento de técnico, científico. Aí eles é que vão para os lugares deles depois, e aí que eles vão transformar, eles vão ser agentes transformadores das suas comunidades, porque eles vão vir com todo esse privilégio, essas pessoas selecionadas de lugares carentes, mas também com o compromisso depois de devolver para esses lugares mais carentes tudo isso. Então, esse movimento é que vai ser revolucionário, né? E o movimento da secretaria, o movimento da França é também promover o fomento das pequenas cooperativas. Olha como eu estou sonhando, de inserir essas pessoas na volta, nesse retorno, ajudar nesse primeiro momento que eles vão dar os primeiros passos. Então, é mais assim a criação de um centro técnico científico de capacitação. Ela não pode estar envolvida com o ensino formal de escolas, porque ela não funcionaria. Ela é bastante específica na criação de uma cultura ambiental. Agora, eu estou propondo isso, que veio nesses dias na minha mente, mas pode ser que isso seja algo totalmente maluco e inviável. Vocês filtram, viu? Porque a gente solta aqui as rédeas e vai sonhando, mas é nesse sentido, viu? Obrigado, Silvia. O sonho é super bem-vindo, sempre. E a gente teria que trabalhar mais em coletivo, né? E não dá mais tempo. Então, eu anotei aqui as suas ideias. Teve experiências um pouquinho parecidas com isso aqui perto, no Vale da Ribeira, 20 anos atrás, que eram as formações agropecuário-florestais, escolas rurais, que funcionavam dessa forma. A pessoa vinha, ficava lá interna um tempo, mas claro que você está propondo um pouco diferente. De qualquer forma, eu queria só voltar para a minha síntese. Eu acho que a gente falou daí dessa coisa do engajamento, né, que também acho que é importante, mas apresentar soluções, né? Eu acho que caso da minha provocação, até para que a gente vai precisar, etc. E aí a gente tem algumas ideias dessas soluções. Grosso modo, a gente falou aqui em questões sociais, mas focou muito em saúde, né? Claro que tem outras coisas, a própria ideia de capacitação, que eu chamei aqui nas minhas notas de imersão, centros de imersão em capacitação ambiental, que a Silvia estava dizendo. Mas também falamos em fauna, habitats, e eu queria enfatizar que a gente precisa de água. Água no sentido dos ecossistemas aquáticos e da dinâmica hídrica, né? Porque as mudanças climáticas já estão aí. E eu queria, de alguma forma, recomendar que a ideia de como funciona a biotassíntese fosse também proposta, e aí associar, talvez, essas experiências, né, com os temas que foram, por exemplo, propostos no caso do biotassíntese, mas se puder fazer essa síntese, considerando, por exemplo, trabalhar mais com interação, ou seja, não só a síntese científica e um workshop, mas ter um processo de sucessivas sínteses, onde algumas das ideias que foram aqui apresentadas seriam trabalhadas como a participação, a fauna como indicador, etc. E também eu acho que era importante a gente pensar em de alguma forma, quer dizer, se o WBio vai se repetir ou não, mas em a gente ter momentos de agregação frente às convenções, né?
acho que o Trani expressou talvez o que a Ingrid trouxe aqui também, que acho que é clima, biodiversidade e o social, né? E o social representado talvez pelas ODS, né? Pelos ODS. Acho que se a cada ano, cada 2 anos, houvessem sínteses de como estamos indo frente aos desafios que o mundo entende, e aí conectar, como foi proposto pela Ingrid, com o IPCC e o IPBS, né? IPBS. Eu fico pensando que nós não precisamos, talvez, de um IPBES local, nós precisamos dessas reflexões, dessas sínteses. Então, se a gente tiver um biota síntese e tiver momentos de reflexão como este, mas já um pouco mais informados, né, para a gente poder fazer o avanço, a gente aí se conecta com ele, faz as recomendações que o IPBES pode fazer, mas nós não precisamos fazer todo o estudo de toda a ciência, porque tem o biota síntese, que já, de alguma forma, ajuda nesse processo. Últimas palavras, faz sentido, quer dizer, é muito simplificado, muito grosseiro, mas o Pedro vai fazer o relato completo e passar para os organizadores. As minhas notas eu estou passando para ele, de forma dos garranchos aqui, mas ele está aí fazendo esse papel. E eu vou fazer... Oi? Então, tem uma proposta na segunda etapa, terceira, quarta, quinta, mas que não é aqui dessa forma, né? Então, ele vai fazer o relato completo e eu vou tentar fazer um relato síntese, que eu conversei com o Oliver, que coordena esse tema, e com o Paul, representando o esforço do evento, da organização da secretaria no evento. E aí vão ter as próximas etapas que eu não sei, que implica em preparar isso para ser apresentado na COP15. Então, pode ser daqui a 3, 4 meses, aí, se a COP15 for sair mesmo no terceiro trimestre desse ano, né, como dizem. Mas eu não sei qual é, porque eu não estou no processo, eu estou aqui. Foi falado da COP15. E agora, o que eu estou entendendo é que isso vai para o Congresso do ICLEI, para essas discussões da ciência voltada às cidades, e etc. e tal, né? O que eu falei como sínteses muito grosseiras, que vai acompanhado do relato mais completo, alguma grita aí? O que vocês... Quais são as reações ao que eu falei? Em meio minuto cada um. Em todas as propostas que a gente já tem, alguns exemplos, experiências que estão inseridas e são uma continuidade, né, das abordagens e que eu acredito que possam ser replicadas, respeitando cada característica local, óbvio, mas que podem ser replicadas sem problema nenhum. Mas tudo depende de recurso humano, vontade política e recurso financeiro. Esses exemplos que a gente trouxe, eles já vieram, eles já têm sido pensados de uma forma de como que eu replico isso para as áreas para poder comparar. É diferente, por exemplo, um projeto de mestrado, doutorado independente, que lá responde acabou. Se construíram alguns modelos, por exemplo, durante o doutorado, durante outros projetos de pesquisa, e a gente está pensando agora, como que eu replico isso em várias unidades de conservação, com metodologias muito parecidas, para que a gente possa comparar Cerrado com Mata Atlântica, com áreas mais, né, diferentes perfis culturais. Então, eu acho que a ideia já tem sido direcionada nesse sentido, assim, para que a gente consiga depois comparar resultados entre diferentes áreas, diferentes sociologias, diferentes perfis políticos, né, socioculturais. Seria essa um pouco a ideia que vai de conta.
Então, eu vou encerrar aqui. Obrigado a todos que estão acompanhando aí online, à distância ou pela internet. Obrigado a vocês que participaram presencialmente, especialmente quem teve todos os dias, vocês três, além de mim e do pessoal do apoio. O Pedro, com apoio no conteúdo, aí, com a relatoria, o colega da gestão do som, da imagem, muito obrigado. E a quem está aí também na plataforma, aos tradutores, a gestão do Zoom, também nosso agradecimento pelo apoio nesses 3 dias. Eu peço desculpas antecipadas se eu não conseguir, ou não vou conseguir, reproduzir de forma ótima, perfeita, a riqueza das discussões. Podem me crucificar, jamais crucifiquem o Pedro, porque a culpa vai ser minha. Muito obrigado, nos vemos aí no fim do evento lá em cima e depois em outras jornadas. Felicidades, fiquem bem.